Bom, então o nosso encontro de hoje foi preparado por mim e a Selma, né, as PCNPs dos anos iniciais. Aí temos no apoio o Luciano, o psicólogo escolar, como colaborador, a Valéria também, como nossa colaboradora. E nós temos como objetivo, pode passar, Selminha, para mim, por favor. Nós temos como objetivo refletir sobre a nossa prática pedagógica em tempos de isolamento social, compreender a importância de reconhecer os nossos limites e fazer um levantamento das necessidades de apoio para o momento. Então, é em que nós, enquanto PCNPs, poderemos apoiá-las, enquanto diretoria de ensino. Só um minutinho, Selma. Enquanto diretoria de ensino, enquanto, no caso, a supervisão, que nós temos o Wilson, no caso, a equipe de apoio, nós temos, no apoio da psicologia escolar, o Luciano e a Ivani. Então, o nosso objetivo de hoje é esse, dando continuidade ao encontro da semana passada. Claro que antes de nós começarmos a nossa reunião, nós precisamos saber como que vocês estão. Pelo que nós vimos, todos que entraram e adentraram aqui a reunião já foram colocando que estão bem. Nós sentimos falta de 3 professores coordenadores, no caso Marcelo, que já justificou a sua ausência, que está em outra reunião, a Márcia, do Jacques Cousteau também, que está em outra reunião. Esse é o motivo pelo qual nós estamos gravando esse encontro, e nós vamos disponibilizar para que eles possam ter também uma participação ativa. Na parte da tarde ficaremos no apoio desses 2 professores coordenadores, e que tenham também, né, todo o atendimento como vocês terão agora. Nós resolvemos, sim, fazer o encontro todas as quintas-feiras, não serão aqueles encontros de 8 horas de formação, até mesmo porque esse encontro à distância de 8 horas tornaria-se cansativo, mas, além do que nós faremos aqui no presencial, vamos dizer assim, em tempo real, né? Não presencial, mas em tempo real, nós vamos nos colocar à disposição no período da tarde para atendimento, no caso particular, em caso que algum professor coordenador tenha alguma necessidade específica aí da sua unidade escolar. E hoje eu vou começar com uma leitura, porém hoje ela vai ter um objetivo um pouco diferenciado. Normalmente a gente faz aquela leitura por prazer, aquela leitura que é para a gente rir um pouquinho, que é para a gente fazer, ampliar mesmo os nossos conhecimentos sobre o que está circulando, sobre crônicas, sobre os contos, sobre tudo isso, assim, que tanto faz parte da nossa rotina aí dos anos iniciais. Mas hoje, com um propósito um pouco diferenciado, nós vamos retomar uma leitura que já foi feita anteriormente. Alguns professores coordenadores que já estão conosco aí há algum tempo, e até inclusive foi feita essa leitura no ano passado, já participaram dessa leitura, num clima totalmente de descontração, mas hoje nós vamos utilizar essa leitura para uma reflexão. Então, por conta disso, eu vou projetar, a Selma vai me ajudar a projetar essa leitura no PowerPoint. Depois a gente pode disponibilizar para vocês, caso vocês tenham interesse. Mas, assim, o motivo de hoje dela estar sendo projetada é porque o objetivo dela é de ser uma leitura que vai além da nossa leitura prazerosa, que sempre nos traz também um prazer, mas o objetivo maior de hoje é uma reflexão sobre como nós estamos. Nós fizemos essa leitura no momento que nós estávamos no presencial, e agora, com essa saudade toda, como vocês mesmas já colocaram no início, saudade aí do pãozinho na chapa, saudade do encontro, saudade do abraço, do beijo, do acolhimento. Então, eu vou pedir para a Selma projetar, mais uma vez,
vou recorrer à minha amiga, que ela já se tornou amiga íntima, a Ruth Manus. Por que eu gosto tanto e estou batendo tanto nessa autora? Porque eu fiquei refletindo esses dias, mesmo em tempo de pandemia, e quando eu volto nas leituras, porque eu voltei a ler alguns textos dela, eu penso como que isso se faz tão necessário nesse momento que a gente está vivendo. Algumas leituras que nós fizemos no momento de vida, vamos dizer, entre aspas, normal, né? Onde nós tínhamos, assim, todo contato, toda a oportunidade de vivermos o presencialmente, e agora nesse ensino remoto, eu voltei a algumas leituras e pensei, isso não foi feito no tempo de isolamento social, não foi escrito no momento de isolamento social, mas como agora se faz tão pertinente, tão presente e nos remete a uma leitura tão reflexiva. Então, eu estou aqui com o livro, mas eu não vou usar o livro, não. Eu vou usar a leitura do PowerPoint. Eu tenho aqui o nosso livro tão amado, tão querido, mas eu vou usar a leitura pelo PowerPoint, como vocês também vão participar. Então, pode passar, Selminha, por favor. Então, nós vamos começar por essa crônica. Trabalhei muito, dormi pouco, comi mal e me sinto diariamente culpado, por Ruth Manus. Pode passar? Comecei o dia furiosa comigo, porque não fui à academia. Era para eu ter acordado mais cedo, enfiado aquele leg e corrido 5 quilômetros. Não consegui, não fiz nada disso. Enfiei uma fatia de pão na torradeira e me culpei por ter colocado um pouco de manteiga ao invés de uma ricota magra sem sal. Olhei para minha agenda e direcionei o olhar diretamente para todas as pendências. Documentos que não enviei, faturas que não emiti, contratos que não revisei, e-mails que não respondi, ligações que não retornei. Não fazia nem meia hora que eu estava acordada e eu já era uma lamentável devedora de mim mesma. Entrei no banho com a cabeça acelerada e uma dose semi-invisível de raiva de mim mesma, porque eu nunca consigo cumprir minhas metas intermináveis. Parecia que eu não havia feito nada na véspera, quando, na verdade, fiz muito. Percebi que havia algo de muito errado nisso e disparei mensagem nos meus grupos de amigos, perguntando se eles sentiam a mesma coisa. As respostas foram unânimes. Todos se sentem absolutamente devedores de si mesmos. Entramos numa lógica cruel que funciona mais ou menos assim. Praticamente não importa o que a gente fez de bom, só importa aquilo que ficou faltando. Tudo que ficou faltando grita dentro da nossa cabeça como se estivesse escrito em caixa alta. Hoje eu trabalhei muito, mas não fui à academia. Hoje fui à academia, mas comi aquelas porcarias no almoço. Hoje eu comi bem, mas não entreguei o relatório. Hoje eu terminei o relatório, mas não liguei para a minha avó. Hoje eu falei com a minha avó, mas não resolvi aquelas coisas do banco. Hoje eu fui ao banco, mas acabei trabalhando pouco. Hoje eu trabalhei muito, mas dormi pouco. Hoje eu dormi bem, mas acordei tarde. Começa a dar uma certa falta de ar, uma angústia que se instala entre o estômago e a garganta e que nos diz que somos pouco, que fazemos pouco,
que concretizamos pouco. É como se nós fôssemos chefes de nós mesmos e aqueles chefes da pior espécie, que não reconhecem os trabalhos bem feitos e as tarefas finalizadas, mas apenas o que ficou pendente. Um chefe que berra palavras de frustração na nossa orelha e que em nada contribui para melhorarmos. Temos muita coisa para fazer, não tem jeito. E talvez o pior não seja o fato de termos tudo isso, mas sim o fato de lidarmos tão mal com a nossa rotina e com a finitude da nossa capacidade. Não me parece que a solução seja sempre a de nos esquivarmos das tarefas, embora às vezes seja necessário. O que me parece necessário é pararmos de sentir tanta culpa. Não somos máquinas e nunca funcionaremos com perfeição. Precisamos parar de nos comparar com a amiga que posta foto na academia às 6 horas da manhã, com o primo que milagrosamente consegue ser o filho perfeito, com a vizinha que tem uma casa impecável, com um colega que nunca sai da linha na alimentação, com aquele casal de pais que parece nunca errar, com a amiga que está sempre vestida como uma capa de revista. Acho que a gente só precisa tentar ser a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão não vive nesses picos de estresse, nem com essa angústia instalada. Temos que ser mais compreensivos com as nossas pequenas grandes falhas. Deveríamos reservar a caixa alta para tudo que foi feito e não para o que ficou faltando. Porque não parece justo que sejamos justamente nós aqueles que são mais cruéis e mais duros conosco? Até quando nos julgaremos tão devedores de nós mesmos? E aí, para encerrar, para quem não teve a oportunidade de conhecer, a Ruth é advogada, professora universitária, uma pessoa como nós, gosta da literatura, gosta de música, gosta de comidas malucas, dá risada falando de coisa séria. Enfim, é uma pessoa que tem a vida sobrecarregada. Eu ainda preciso ver se ela gravou alguma coisa nesse tempo de pandemias, para a gente, nesse tempo de pandemia, para ver como que ela tem se sentido. Mas é uma pessoa também que, às vezes, acorda com olheiras, às vezes vai dormir pensando no dia seguinte. E agora, nesse momento, eu quero abrir para refletir um pouquinho. Uma leitura diferente, uma leitura que veio para reflexão. Em tempos de isolamento social, a gente usar uma crônica para refletir um pouquinho sobre como a gente está se sentindo. Então, eu gostaria que vocês pedissem a palavra no chat e aí abrisse e contasse para a gente sobre essa leitura, sobre como que vocês se sentiram ouvindo essa leitura de hoje. Peçam a palavra e a Selminha vai abrindo, tá? Vamos lá? Posso falar? Claro! Tem que mostrar a cara inchada aqui? Não, se quiser abrir a câmera, pode abrir, mas fiquem bem à vontade, Maura. É um prazer sempre revê-la. Bom dia para todo mundo. Parece que você leu minha rotina. Parece que é uma frustração atrás da outra durante o dia. E eu estou fazendo busca ativa e eu não consigo terminar.
Aí você manda mensagem para um monte de mãe, aí um monte de mãe começa a voltar as mensagens, aí você tem que correr atrás do papel, porque cada situação é uma situação. Aí você termina o dia e fala assim, nossa, o que eu fiz? Parece que eu não fiz nada, parece que está devendo um monte de coisa. E sabe formigueiro? Minha cabeça fica parecendo que tem um monte de formiga andando dentro, assim, da cabeça, porque fica zoada, a cabeça fica zoada, é muita informação. Eu já tentei colocar horário para trabalhar, não consigo, não tem jeito, não tem jeito. Um monte de demanda. Ontem até deu um probleminha lá com questão do horário do ATPC de arte. É muita coisa, vem muita. Ontem eu mandei mensagem para a Marcinha perguntando do horário de ATPC de sexta-feira, só que ela já tinha mandado. Eu falei assim, mas eu não vi. Ela me marcou a mensagem desceu. Eu falei, poxa, eu estou fazendo a mesma coisa que eu condeno as mães, que é entrar no grupo e não ler. Ou se lê, não sabe nem o que está lendo mais. Mas, independente disso, quando eu vou dormir, quando acaba o dia, né? Eu não saio, eu saio só no jardim para descer com a minha cachorra só. No fim do dia eu tento olhar, não para o que eu fiz, porque senão eu começo a pensar tudo de novo no trabalho, mas agradecer porque eu tenho um teto, porque eu tenho uma casa confortável, porque graças a Deus, diante disso tudo, ainda a gente tem o nosso salário garantido, não nos foi tirado R$ 1, e se você colocar, eu conversei isso com uma professora, se a gente colocar isso na ponta do lápis, eu tinha que trocar o óleo, não troquei, já economizei, quer dizer, adiei, né? Mas não gastei com isso, não gasto com combustível, não gasto minhas roupas, como em casa a hora que eu quero. E então eu termino o dia pensando, fiz o que deu para fazer e sou muito grata por tudo que eu tenho. Porque se a gente não buscar esse tipo de pensamento, a gente perde a sanidade mental. E isso é uma coisa que, graças a Deus, eu consigo controlar. Eu sei que tem gente com mais dificuldade, né? Cada pessoa tem um jeito diferente de ver as coisas, mas eu procuro buscar a minha sanidade mental. É uma coisa que eu prezo muito, porque é o que por tudo a perder, né? Não é só a questão do Covid, é a questão da nossa cabeça, da nossa mente, de como que ela está funcionando. E eu procuro me manter saudável nesse ponto, com frustração, sim, durante o dia, porque você vai fazendo. A minha hora de almoço é a hora que eu desço e fico no jardim mesmo, olhando para o mato, e pego o celular e vou assistir qualquer outra coisa. E eu procuro fazer isso, porque senão eu não dou conta, não. Tá bom? Claro, Maura, a sua participação foi maravilhosa, uma fala muito rica para todos nós. E semana passada, Maura, também você me mandou um convite do sarau e eu fiquei com aquela vontade de participar do sarau de vocês, fiquei encantada. Porém, à noite eu tive aula até às 22 horas. E depois eu peguei o livro e eu precisava gravar e eu estava com uma olheira horrível, terrível, e queria participar do sarau. E ao mesmo tempo eu falei, não, eu acredito que para aparecer no sarau a gente precisa aparecer bem, a gente precisa aparecer descansada, 22 horas não é horário de gravar um texto, tem que ser pela manhã, com carinha boa, e agora eu vou ficar para a próxima, e aí a Maura sabe que eu gosto muito, curto muito, e na próxima, com certeza, eu vou conseguir gravar na parte da manhã. E a partir desse momento, eu parei de me culpar, porque até então eu estava tentando, fiz algumas gravações, assistia, não achava que estava legal, aí eu cantava, sabe se tinha vontade de participar? Mas ao mesmo tempo reconhecer o meu limite, e eu fiquei pensando, será que é essa Cláudia que eu vou querer apresentar? Cláudia cansada, com olheira, que trabalhou das 8 às 22 horas, então não é.
Então, é isso mesmo, é a gente reconhecer os nossos limites e trabalhar com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente possa realmente dar. E agora eu vou passar a palavra para a Adriana, que pediu para falar conosco. Passo a palavra, Adriana. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer o momento, porque é interessante a gente falar também como é que a gente está se sentindo, porque a gente escuta a professora, a gente escuta a diretora, a gente escuta todo mundo, mas ninguém escuta PC. Então, eu acho importante esse momento. E o que a Maura falou reflete, eu acho que o dia a dia de todo mundo. Não adianta se você tem experiência, se você não tem experiência, eu acho que nesse momento ninguém está preparado para nada. Não fomos preparados. E como ela falou, eu falo para os pais, para os nossos professores também, porque elas às vezes ficam sem paciência com os pais. E eu falei até ontem, até PC, a gente está no momento de agradecer, porque diante da situação do país, nós pelo menos temos emprego e temos salário. Muitos estão perdendo emprego, muitos estão sem salário ou salário reduzido. Então, a gente tem só que agradecer e agradecer principalmente por ter saúde. Em relação ao trabalho, eu tento todo dia ter um horário, não passar da minha carga horária. E eu falo isso para minhas professoras, mas a gente acaba, como a Maura falou, não tendo hora para comer, ou se come, sempre tem um que pergunta alguma coisa. Se você olhar o WhatsApp, você fica com a consciência pesada, mesmo estando almoçando, você para e responde. E até eu brinquei ontem com a minha diretora, porque me mandaram um áudio que é um sinal tocando da escola. E eu tento colocar esse sinal, 5h30, mas não adianta. Parece que quando elas escutam o meu sinal, elas querem ajuda. Eu falei que parece criança, elas querem testar a minha paciência e eu já nem ligo mais. Ontem, acho que eram umas 10 horas, eu estava conversando com a professora, porque não tem jeito. Por mais que você fale para não ultrapassar a carga horária, você, como a Maura falou, a gente acaba fazendo a mesma coisa. Então, é complicado. Eu agradeço também, ontem mesmo agradeci minhas professoras, porque estão se superando, estão fazendo coisas que eu subestimei, eu nem achei que elas conseguiriam fazer. A grande maioria, eu tenho só problema com uma, graças a Deus, mas está melhorando. Então, os pais também estão bastante participativos, por média em sala, acho que alguns são 6, 5, não passa disso, com a participação dos pais. Eu acho que nós, nos anos iniciais, temos mais essa preocupação, é um professor só, então dá para a gente dar mais atenção. Mas em relação ao nosso dia a dia, eu faço minhas palavras da Maura, porque é isso mesmo. Nós estamos no mesmo barco, e é o que eu falo para as professoras: se ele afundar, a gente vai afundar todo mundo. Então, não tem, isso não é a minha responsabilidade, eu acho que é a responsabilidade de todo mundo. Obrigada. Muito bem, Adriana, como é gostoso te ouvir, muito bem. Ai, que bom. Assim, eu acho que eu falo muito. E também, Adriana, eu penso que a gente tem que parar de se comparar com o outro, sempre. Vai ter sempre, sim, e claro, essa fala vem da secretaria, vem de todos os meios, que a gente precisa realmente nos policiar quanto ao horário de trabalho. Porém, quando você deixa de atender alguém que te buscou, que pediu ajuda, e se aquilo também for te pesar, né? Eu não vou responder, mas você sabendo que aquela pessoa está precisando, aquilo também pode ser um peso para a gente, o não responder. E, de repente, o responder, pronto, eu fiz, eu consegui atender, agora eu vou ficar tranquilo. Então, eu penso que isso é muito pessoal. Então, nós vamos, sim, nos cuidar, a gente precisa se cuidar. Nós não temos experiência, eu penso que hoje nós estamos todos no mesmo nível,
Quem se formou lá em 2000, em 1980, com quem se formou agora, o conhecimento pedagógico nós temos, mas essa questão do isolamento social, ensino remoto, a tecnologia, nós somos todos estagiários. Eu penso nisso, somos todos estagiários. 3 meses aí de trabalho ainda não forma ninguém, né, nesse novo mundo, nessa nova forma de viver. Ontem, eu e a Selma, 9 horas da noite, a gente estava preparando esse encontro de hoje. E aí, qual que era o tempo? Porque ontem nós optamos por fazer o curso que a secretaria ofereceu. À tarde preparamos, eu a minha parte, ela preparou a parte dela, e à noite a gente resolveu sim socializar, porque não tínhamos como vir para essa reunião sem socializarmos. Estávamos dentro do nosso horário de trabalho? Não. Poderíamos vir para essa reunião sem socializar? Não. Isso faria muito mal para a gente. A partir do momento que a gente socializou, a gente conseguiu dormir tranquila, tá? E a gente já sabia o que a gente ia fazer hoje, tudo bem. Então, a gente tem que parar também com isso, né? Então, não, Selma, você não imagina que eu vou fazer isso. Cada um vai saber o que é melhor para si. Claro que nós vamos nos policiar, nós vamos tirar o nosso horário de prazer, mas uma hora ou outra que a gente sentir que é necessário, a gente vai fazer por conta da necessidade pessoal, profissional e tudo mais. Então, foi muito bom te ouvir, Adriana, ainda mais com essa questão do agradecimento diário, de estarmos, sim, com saúde, de estarmos dispostas e de estarmos somando enquanto grupo de coordenadores, porque foi isso mesmo que nos remeteu a fazer essa reunião com esse perfil. Quem que está cuidando dos nossos PCs? Eles estão lá cuidando dos nossos professores, que nós percebemos semana passada que tem uma demanda também muito grande de uma sobrecarga emocional e tudo mais. E quem está cuidando dos nossos professores coordenadores? Não somos psicólogos, mas enquanto professores coordenadores do núcleo pedagógico, a gente precisa abrir esse espaço para essa conversa. E agora eu vou passar a palavra para a Sandra, que pediu também para falar um pouquinho. Sandra, é com você agora. Bom dia, tudo bem? Então, eu não quero ser redundante, mas tudo que as meninas falaram, eu acho que é o que todo mundo sente mesmo, essa sobrecarga. Eu me sinto... não consigo ver uma mensagem e não responder. Também tento, como a Adriana, às 5h30 da tarde, tocar o sinal, mas ontem, às 6 horas da tarde, eu coloquei a minha roupa para fazer uma atividade física aqui em casa. Eu só consegui começar a fazer minha atividade física às 7h30 da noite, porque é o WhatsApp, é mensagem, é ligação, é mãe, é aluno, é professor. E eu não consigo, eu sou ansiosa, eu não consigo ver uma mensagem, um professor perguntando, pedindo ajuda e não responder. E eu me sinto assim, nunca vivi, como nenhuma de nós, esse momento de pandemia, de aula remota, e estar orientando minhas professoras pelo TPC assim online, e estou aprendendo, como a Claudinha falou, eu estou fazendo 3 meses de estágio, estou me sentindo lá no magistério, e saindo do magistério e sendo jogada para dentro de uma sala de aula, sem experiência. Mas a gente busca, a gente corre atrás, só que em alguns momentos eu me sinto assim, sabe, numa trincheira na guerra, quando você tem... você é bombardeada dos 2 lados, porque você... Não que eu esteja sendo bombardeada, mas você é exigida, tanto do lado dos professores, como do lado da gestão, do seu trabalho, dos seus deveres, lógico. Então, às vezes, você fica numa sobrecarga, numa pressão psicológica que não é fácil. Que você acaba falando, meu Deus, nossa,
E aí é o que a Maura falou, você precisa desligar um pouco e ter um momento seu, um momento... esses dias até o meu marido falou para mim, Sandra, larga um pouco esse celular, você está de segunda a segunda. Outro dia, um domingo, eu estava sentada lá no quintal tomando sol e estava com o celular na mão, olhando os grupos das turmas e respondendo o professor e falando de roteiro. Ele falou, Sandra, larga esse celular, hoje é domingo. E tomando sol, a gente está conversando. E uma coisa que foi muito ruim para mim é que eu estava de luto, eu perdi meu irmão em fevereiro e em março começou o isolamento social. Então, assim, foi mais difícil ainda, porque no momento que eu mais precisava ter os amigos, a família, né? Ter essa união da família, dos meus familiares, né? Que moram em São Paulo, de ter esse encontro, da gente estar sempre com a casa cheia, a gente teve que ficar isolado, né? Aqui, só nós mesmos, só eu, meu marido, minha filha e meu pai, né? E a minha irmã. Então, assim, é mais uma coisa que foi difícil. E eu sempre falo, luto e isolamento social não combinam. São duas coisas que não combinam, porque é o momento que você está precisando ter os amigos, ter a família por perto, e você não pode. Mas com relação ao trabalho, é difícil. Tem momentos que eu me sinto cobrada, como essa moça. E me cobra em caixa alta mesmo, e com letra tamanho, acho que 40, porque não é fácil, não é fácil. É isso que eu queria falar. E assim, agradeço todos os dias, o que a Maura também falou, porque nós não perdemos R$ 1, 1 centavo do nosso salário. E tem muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas perdendo familiares. Eu, graças a Deus, a minha família, não perdi nenhum amigo, não perdi nenhum familiar por conta do Covid. E ninguém também perdeu o emprego que eu conheço. E nós estamos bem. Então, eu agradeço todos os dias e agradeço muito minhas professoras pelo esforço delas, porque elas estão trabalhando também 10 horas por dia para dar conta de atender os pais que também chamam às 10 horas da noite, às vezes, porque é o horário que eles chegam em casa. Obrigada. Muito obrigada, Sandra, pela sua participação e o que você passou, essa questão do luto, né? Se estende a tantas outras famílias que tiveram perdas e a gente vê, assim, o quanto que isso é realmente difícil. A gente ainda tem um grupo que até no WhatsApp, que a gente só fala de trabalho, né? A gente não brinca, a gente não sugere um filme, a gente não consegue compartilhar as coisas boas que a gente está fazendo. Então, realmente, eu penso que isso também faz falta, viver a amizade além do profissionalismo, né? A gente parece que tem hora que fica impedido disso, e o quanto que isso faz falta. Mas foi bom ouvir você, e agora eu vou passar a palavra para a Selma, que ela vai fazer uma atividade com vocês, e depois a gente retoma, após a atividade da Selma, com outras contribuições. Pode falar, Selminha, passando a palavra. Tá, eu vou projetar aqui para as meninas. Então, essa atividade que a gente vai fazer, ela chama quebra-gelo, né? Então, todos nós, nesse momento,
desde o início já estamos quebrando o gelo aqui da nossa rotina diária. Aí, por tudo que vocês falaram, vocês estão nesse caminho. Vocês lembram lá da Alice do País das Maravilhas? Estão nesse caminho. Que caminho que eu vou, aonde eu sigo, para que lado que eu me viro, para onde que eu vou. E, às vezes, a gente se sente perdida e, às vezes, a orientação que a pessoa nos dá nos deixa ainda também mais confusa ainda, né? Então, eu peço para que vocês olhem essa imagem aqui. Que caminho você vai seguir, tá? Você é o centro. E você tem 4 caminhos para seguir, né? A onça pintada, o lobo, o urso e o tigre de bengala. E aí, depois eu vou voltar de novo nessa imagem, tá? Que caminho você vai seguir? Qual caminho você conseguiria para o lado do urso, para o lado do lobo, para trás, que é o lado do tigre de bengala, ou para frente, é onde está a onça pintada? Vou dar um segundinho para vocês olharem a imagem, pensarem, e depois a gente compartilhar que caminho que vocês vão seguir. Lembrando que você está no meio, e você tem 4 caminhos para seguir. Qual deles você vai seguir? Quem quiser, está aberta a palavra, se quiser já compartilhar. Seria bacana também eles colocarem no chat o registro desse caminho, para ficar registrado, para a gente também ter aí uma visão geral de como que seria esse resultado, e depois abre a palavra para socializar. Sim. Eu vou colocar o meu também, Selma. Pode colocar o meu também. Porque às vezes algumas pessoas não gostam de falar, mas ela pode se expressar através do chat qual o caminho que ela vai seguir. É que nesse momento que eu estou projetando, eu não consigo ver o chat, então por isso que eu estou mostrando a imagem para vocês. Eu vou falar então, Selma, o que está aparecendo aqui no chat, tá? Tá bom. Onça pintada, que além de ir para frente, ela é rápida, onça pintada, onça. Depois a gente pode chamar alguns para falar por quê, né, dessa opção. Sim. Né? Isso mesmo. Muito bom. Que mais, gente? Ainda não apareceram todas as respostas aqui. Onça. Alguns dizem que querem ficar parado no mesmo lugar. Umas três pessoas já colocaram que preferem ficar parados. Olha, eu vou colocar o meu, tá, Selma? Sendo sincera. Eu vou colocar o lobo, porque tem hora que quando eu me vejo numa situação muito difícil, a vontade de ser devorada logo e acabar logo com isso, sabe? Sim. É verdade. Eu tô sendo sincera. Não vou mentir, não, sabe? Vou acabar logo com isso, já vou lá, lobo, me engole, faz o que você quer e pronto. Depois a gente reflete sobre isso. Onça pintada em peso. Agora, apareceram 3 pessoas querendo lobo. A Adriana diz que estão me achando o chapeuzinho vermelho. Adriana, como sou encantada pelos contos de fadas, talvez. E tem lobo que não é de se jogar fora, viu? Sim. Alguém gostaria de falar o porquê? Podemos chamar. Isso, vamos escolher alguém. Podemos chamar. Eu vou olhar aqui no chat. Vamos chamar aqui. Eu vou chamar a Slaine, que falou do lobo. Queria que ela se colocasse por quê. E ninguém é tigre de bengala. Deixa eu ver se apareceu. Slaine, pode falar, por favor.
Bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu escolhi o lobo porque eu acredito assim que de todos esses animais que apareceram aí, a chance de eu argumentar seria muito pequena. E o lobo, quem sabe, alguma conversa, um argumento com ele, né? Já que ele é muito astuto, mas e ele é um personagem assim que às vezes consegue ouvir, um pouco de inteligência, então ele não seria apenas pelo lado da questão do animal mesmo, né? Do irracional de alimento. Então, é claro que existe isso por trás do lobo, mas eu pensei nisso, nele, em escolhê-lo, porque é uma possibilidade de argumentação, de conversa, para poder sair viva desse caminho aí. Por isso que eu pensei no lobo. Os outros, a minha chance seria muito pequena, ou talvez até remota. Tá, essa é a minha escolha. Eu pensei nisso, acho que foi meio que inconsciente, mas na hora que eu bati o olho, eu falei, vou escolher o lobo, porque com o lobo eu consigo ter uma conversa, eu acredito. Se fosse o caso, né? Ou pelo menos tentar enganá-lo. É isso, gente. Obrigada pela chance de poder falar. Obrigada, Slaine. Eu gostaria de pedir, não sei se aceita o convite, o Tércio falar conosco, porque ele colocou que preferia ficar parado. É diferente a resposta, gostaria que ele socializasse conosco. Bom dia, meninas. Bom dia. Então, a princípio, quando eu via para trás tinha o tigre do Bengala, eu até imaginei, bom, seria interessante voltar para trás. Só que o voltar para trás não é legal. Eu vi algo assim que não seria legal. Então, eu fiquei na dúvida. Aí, então, por isso que eu optei por ficar parado, porque de repente, de acordo com a movimentação de um desses animais, eu teria um sentido a seguir. Por exemplo, se a onça pintada ela viesse em minha direção, então eu seria forçado a ir para um dos dois lados. Então, por isso que eu optei por ficar parado para poder refletir melhor sobre, de repente, o caminho, qual direção. É isso. Muito obrigada, Tércio. Boa contribuição. Aqui não tem certo e nem errado. O que vale é a reflexão de cada um e o sentimento que tem no momento. Agora, quem pediu a palavra, Selma, é a Adriana. Vamos passar a palavra para a Adriana. Eu pensei em ficar parada, porque quem sabe os quatro se movimentam e fingem que não me viram, né? Eles que se resolvam sozinhos aí, sem a minha participação. Ah, muito bem, Adriana. Isso mesmo. Selma, me chama a atenção porque apareceu lobo, onça pintada, não aparece tigre de bengala e nem urso. Interessante isso, me chamou bastante atenção. Será que alguém pensou e não colocou no chat? Alguém que tenha colocado o urso poderia se manifestar, ou tigre de bengala, por favor? Não. Ah, tigre, a Sandra. Sandra, passo a palavra para você. Por que você escolheu o tigre de bengala? Eu pensei no tigre porque eu acho ele lindo, 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 um animal super lindo. Mas eu fiquei refletindo e eu falei, não, ele é muito grande, eu não ia conseguir. Se ele resolvesse me atacar, eu não ia conseguir dominar, vencer a batalha. Se eu não conseguisse vencer verbalmente, ou conquistar ele com carinho, com um alimento, eu não ia conseguir vencer ele. O lobo, eu já acho mais um animal. Aí eu fui para o lobo, porque ele já é mais um animal, como a Slaine falou, eu acho ele um animal mais brasileiro, que a gente consegue conversar mais
levar ele mais na conversa. Agora, o tigre eu tinha escolhido pela beleza, mas depois eu fiquei pensando que eu não ia conseguir dominar o tigre, porque eu vejo o tigre e eu sinto que ele é um animal muito inteligente. Ele é um animal que ele olha para você, mas você não consegue saber o que ele está pensando. O olhar dele não transmite o que ele está pensando. Então, eu desisti do tigre por causa disso. Ele é muito misterioso. Muito bem, Sandra. Ricas palavras, boa contribuição. Selminha, você me permite chamar mais uma pessoa? Eu gostaria, fiquei curiosa de ouvir. Sandra, achei interessante que você falou que o lobo é fácil assim de levar na conversa, sabe? Sei não, hein? Ó, vamos lá. Eu gostaria de ouvir a Claudineia. A Claudineia, porque ela colocou a questão da onça pintada ser rápida, a questão do ir para frente. Queria que ela explorasse um pouquinho mais esse pensamento. Bom dia, vamos lá. Eu coloquei a onça pintada por isso mesmo, assim, além no slide que a Selma tinha projetado, que é o sentido para frente, a onça pintada pelos animais aqui, eu acho que ela é o mais rápido. E assim, a gente quer sair disso o mais rápido possível, a gente quer aprender a tecnologia o mais rápido possível, a gente vê as professoras acionando tutoriais, ligam, perguntam, assim, a ânsia de aprender para não defasar aluno, não defasar o que a gente tem que fazer agora. Então, assim, tem que ser rápido, a gente não pode parar, a gente tem que ir para frente, a gente tem que ser rápido, o tempo não para, a tecnologia não para, a gente aprendeu um aplicativo hoje, amanhã vem outro, o centro de mídia está aí, toda hora eles botam uma coisa nova, as minhas professoras estão desesperadas com o centro de mídia, porque é Classroom, aí daqui a pouco muda, então assim, tem que ser rápido, nós não podemos parar e tem que ir para frente, a gente não pode parar e não pode ficar no lugar, tem que ser rápido e tem que seguir em frente. Nós vamos sair disso, nós estamos assim, com um aprendizado imenso, todos nós, tecnologia para a gente, está todo mundo, assim, se superando, nós nunca pensamos que nós íamos aprender e querer aprender, porque a gente quer aprender, a gente está fazendo, mas a gente está fazendo com gosto, a gente quer aprender. Então, eu acho que é isso, por isso que eu pus a onça pintada assim, sem parar, sempre em frente e rápido, porque não dá tempo de parar. É isso, passa a palavra. Obrigada. Nossa, Claudineia, como foi gostoso ouvir você. Foi gostoso, porque essa questão assim do ir para frente, do não parar, do querer aprender sempre mais, tá certo isso, porque eu acredito que em termos de tecnologia, o que nós não aprendemos na nossa vida inteira, nós aprendemos em 3 meses. É a palavra que, se eu fizer um levantamento aqui no meu computador, da palavra que eu mais procuro no Google é tutorial de. Porque é isso, né? A gente precisa, nós falamos dessa questão de reinventar, e é reinventar para melhor atender o outro, a gente está pensando no outro, né? Então, é bem bacana, porque você coloca de uma forma bastante otimista essa questão do querer aprender. Nós, claro que a gente tem que ter o controle, né? O que está dentro do meu, não deixar de dormir por conta disso, não deixar de fazer outras coisas por conta disso, mas dentro das nossas condições, não ter a recusa, né, do aprender. Foi bem bacana ouvir você. Ô, Selma, nós não temos mais ninguém. Você se sente dentro da sua dinâmica atendida, com as respostas? Quer ouvir mais alguém? Não, a contribuição foi muito rica. Então passo a palavra para você, Selminha. Selma, posso falar mais uma coisa? Pode, Sandra. Então, quando eu falei do lobo, de conquistar ele na conversa, eu não quis dizer de enrolar o lobo, não foi isso. Entendeu? Não foi isso. Foi assim, nós temos agora que conversar tanto com os pais, que buscar, que convencer para trazer para o nosso lado, entendeu? Nesse sentido. Então, assim, de conversar com o lobo, porque o lobo, eu vejo ele assim como
mais próximo da gente, por conta de parecer muito com o cachorro até, que é nosso amigo, que é o fiel companheiro do homem, entendeu? Então, eu sinto, assim, o lobo nesse sentido, de ser mais fácil de ser conquistado, ser trazido para o nosso lado, de ser nosso companheiro, nosso fiel amigo, foi nesse sentido, tá bom? Entendeu? Ô, Sandra, adoro a sua justificativa, Sandra, adoro. A sua preocupação. Eu vou para o lobo para falar, filho, bingola, porque não está dando, não. Beijo, meninas. Agora passo a palavra para a Selma. Então, pensando assim, tudo que vocês falaram, né, que começando lá da parte da Cláudia, que a Maura citou, né, formigueiro na cabeça cheia, né, fazendo comparações, e às vezes a gente faz comparações negativas, né, ter conhecimento dos seus limites, estratégia para dar a volta, né, no outro dia estar disposta a trabalhar de novo, se ver no outro, né, isso se torna gratidão, né, que a gente entra lá na parte do nosso socioemocional, né, superar, fazer rotina, conhecer o potencial do outro, né, foi palavras que vocês falaram hoje aqui. Também o horário que a gente tenta fazer de cada um, né, a gente, quando ajuda o outro, a gente trabalha a empatia com o outro, né? E quando a Sandra também fala no momento difícil, os amigos, o aconchego, né? A casa cheia, né? Hoje nós estamos com casa cheia, mas virtualmente, né? Hoje nós temos uma sala cheia aqui de pessoas, né? E agora, quando vocês olharam o caminho, né? Falando do lobo, a argumentação. Nós usamos sempre argumentações para chegar em algum lugar, né? A gente quer manter-se viva nessa pandemia, manter-se viva na tecnologia, manter-se viva na educação. O parado, né? Ficar parado, né? Quando eu falo ficar parado, é eu estacionar e não sair do lugar com medo das situações, né? Nós não queremos ficar parado no medo da situação, né? E também não queremos voltar para trás, não queremos voltar, né? E às vezes esse parado eu quero me fazer invisível, que ninguém me enxergue, que ninguém me vê aqui, porque aí a situação passa rápido, essa pandemia vai passar, essa tecnologia vai passar, e eu vou voltar a ficar na minha zona de conforto ali, tranquilo, e enfrentar o meu dia a dia que eu estava acostumado, né? E o tigre, né, que representa o maior perigo aí para vocês, né? Mas às vezes a escolha pela beleza pode nos enganar, né? Então, falando em tudo isso que vocês apresentaram aqui, né? Qual seria o lado certo, né? Acredito que o lado da onça pintada, porque ela não é uma onça de verdade, ela é só uma onça pintada, é um quadro. Se você escolhesse o tigre de Bengala, estaria se enganando, porque o nome do tigre de Bengala é uma raça de um tigre de verdade e muito feroz. O urso e o lobo também poderia muito bem nos atacar. Ele também poderia nos machucar, nos deixar sequelas, né? E às vezes nós escolhemos caminhos fáceis, né? Só um minutinho aqui, que deu um chute aqui. Quando queremos fazer as coisas do jeito mais fácil, não imaginamos aquilo que pode ser cilada na nossa frente, né? Depois sofremos ataques. Já os planos que fazemos são muito complicados pelos nossos olhos. Quando nós olhamos, os nossos olhos podem nos enganar com a beleza, com astúcia, com caminhos não certeiros, né? Então, às vezes, aquilo que se pode se tornar mais fácil nos faz, às vezes, entrar numa cilada. Quando pensamos que a onça pintada era um animal, né, a gente nem pensou passar para aquele lado.
né? E nem esperava que fosse apenas uma pintura. Ontem, quando eu coloquei a onça pintada, eu não tinha pensado na hora de escrever, né? E aí a Cláudia me deu uma dica, que quando a onça pintada tem o hífen no meio, é um animal. Quando não tem, é uma onça desenhada, pintada. O mais importante, se vocês prestassem atenção, é, na verdade, seguir em frente mesmo, né? Por isso mesmo a onça está no caminho para cima, o reto, né? E já o tigre está voltando para trás, o que nunca devemos fazer, retroceder, sempre ir em frente. E a gente também não procurar não ficar estacionado. O lado, que é o lobo, e o lado, que é o urso, eles podem ser caminhos enganosos para nos tirar seguir em frente. Nós temos que seguir em frente. Então, que a Claudiane falou, seguir em frente. Está vindo tantas coisas aí no nosso caminho, se a gente pensar lá na frente das flechas que estão aí, a gente não sabe onde ir. Sempre seguir em frente. Seguir em frente e lutar é o caminho que nós temos que fazer. É esse caminho que temos que seguir. Seguir em frente. As lutas vão estar ali na nossa frente, as dificuldades vão estar ali na nossa frente, mas é esse o caminho que temos que passar. E acredito com a Cláudia, com a Valéria, com a Marcinha e com as pessoas da diretoria de ensino também, com os nossos psicólogos, nós estamos aqui para ajudar vocês a seguir em frente, porque vocês estão em frente com os professores que estão também passando por muitas lutas. Por isso nós abrimos esse momento, esse espaço, né, para que vocês se sintam a liberdade de poder compartilhar também as angústias, as tristezas, as lutas, mas que nós estamos aqui também enfrentando outras lutas, mas a gente tem os amigos, né, que seja virtualmente, que seja através de uma mensagem no WhatsApp, através de uma fala, através de uma brincadeira que nós descontraímos com o outro, nós seguimos em frente e podemos ajudar o nosso professor, porque eu tenho certeza que vocês, como eu, como os meus amigos da diretoria, nós acreditamos na educação. E nós acreditamos que é assim que a gente pode ajudar também os nossos professores e os nossos alunos, né? Seguir em frente é o nosso melhor caminho, né? Isso que eu tinha que falar para vocês, mas antes de terminar, quero mostrar uma coisa para vocês. Só dá uma olhadinha no tigre de Bengala, que estava no seu caminho. Dá uma olhada. É esse tigre, né? É um tigre lindo, como a Sandra falou. Ele é muito bonito, mas nós não teríamos nenhuma chance com ele, porque ele vem, com a lindeza dele, ele vem e nos devora rapidamente, né? E nós não podemos ser devorados. Ou, às vezes, o mundo quer nos devorar, né? A situação quer nos devorar, mas tem pessoas lá na frente que precisam de nós, por isso nós temos que seguir sempre em frente. A onça sempre vai ser pintada para nós, ela não vai estar o animal verdadeiro ali, ela vai ser uma onça pintada. Selminha. Pode falar. Muito bem, Selma, gostei dessa imagem, mas ao mesmo tempo é bem assustadora, né? Bom, antes da gente seguir, eu quero passar a palavra para o Tércio, ele pediu a palavra, então eu queria ouvir o Tércio, ainda a gente tem algumas pessoas para falar, tá bom? Pode falar. Passo a palavra, Tércio. Então, só para pontuar, então, depois que a Selma leu o desfecho, aí eu penso que a minha estratégia daria certo, porque para trás eu não queria voltar. Sim. Eu estava com medo, porque era bem acreditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, quando eu falei em ficar no mesmo lugar, era no sentido de esperar a reação dos animais para que me dessem uma direção, uma definição. E, em contrapartida, os animais vindo me atacar, eu teria, vamos dizer assim, estímulo para avançar por conta daquela dificuldade que estaria vindo ao meu encontro. E isso ia me estimular a ir para frente, então. Sim. É uma estratégia, né, Tércio? Quando você resolveu ficar parado, mas você justificou que você ia esperar, não só você,
Teve outros que falou também, esperar o animal se movimentar são estratégias. É que aí você ia olhar com mais cautela, não ir seguir já rapidamente aquelas coisas que nos enganam. A gente vai correndo em direção sem conhecer realmente a estratégia que nós vamos usar, né? E quando você justificou, você falou corretamente, eu vou ver a estratégia que eu vou usar e vou ter um caminho a seguir, mas não voltar para trás. Voltar para trás, jamais. Exato. Obrigada, Tércio, por sua participação. Selma, aqui no chat a Maura fez uma observação bacana, até gostaria que a Maura pedisse a palavra de novo, porque ela disse que quando viu lá a onça pintada, ela pensou na questão da onça pintada enquanto uma obra de arte, né? Mas ela ficou morrendo de vergonha de falar isso. E aí, depois que você começou a falar, ela colocou isso no chat. E foi bacana ver essa reflexão e essa colocação da Maura aqui. Até gostaria que ela falasse. Porque, às vezes, a gente fica pensando nisso, né? O quanto que a gente vai ser criticado de colocar, de repente, uma ideia e achar que está fora de contexto. Então, Maura, se puder, peça a palavra aí, fala conosco um pouquinho. A Cris também, Cris, eu queria ouvir você. Podemos passar a palavra para você? Abra o microfone, Maura, e na sequência, Cris. Não basta passar vergonha no chat, tem que passar vergonha ao vivo, né? É porque eu achei muito ridículo. Falei, gente, mas deve ser a onça pintada. E eu também pensei, Selma, que o tigre de Bengala estaria de bengala. Porque se ele tivesse de bengala, seria mais fácil de fugir dele, porque ele teria dificuldade de correr. Então eu pensei nessas duas possibilidades, mas da onça, a primeira coisa que me veio na cabeça foi que ela estaria pintada. E não seria o único jeito de sair dali viva, né? Isso. Mara, eu vou te falar uma coisa, que quando eu vi a primeira vez, eu pensei no tigre com uma bengala realmente, mas porque já tinha devorado alguém que tinha bengala. Você é criativa. Você também, Maura. Ué, seria um jeito de sair, né? Com certeza. Agora, Cris, vamos lá, Cris? Oi. Então, eu também, quando eu vi onça pintada, assim, eu pensei na hora, eu falei, é o caminho mais fácil, porque não é um animal, é uma obra, uma onça pintada. Mas aí eu falei assim, eu acho que eu tô pensando assim, algo ridículo, eu não vou abrir a minha boca, não vou falar nada, porque eu posso pagar, assim, o maior mico. Então, deixa eu ficar calada. Pensei também no tigre de bengala, porque aí a bengala dificultaria, né? De repente, para que eu passasse, assim, facilitaria o meu acesso. Mas eu falei, não, gente, eu acho que eu estou totalmente viajando, eu vou ficar quietinha, porque eu estou errada. Quando a Selma colocou lá da onça pintada, eu falei, esse é o nosso problema. Muitas vezes você está certa e se cala de medo de errar, né? Isso daí eu vou mais além. Quando você vê algumas práticas, voltado agora para a educação, né? Quando você vê algumas práticas que algumas diretorias socializam, né, como práticas exitosas, aí você fala assim, nossa, gente, mas eu faço isso na escola, e não dá o devido valor. Você acha assim, é muito simplesinho, né? Isso eu vou além, quando nós tínhamos aquele projeto da Secretaria de Educação, que tinha até uma verba, que nós tínhamos apresentação, eu lembro que eu fui uma vez para Serra Negra, na apresentação, e quando você via lá aqueles que ganhou o prêmio, você ficava, gente, mas isso eu faço, como pode? Então, é o medo de errar. Eu acho que isso daí é um grande problema do ser humano, né? E eu fiquei calada por isso. Eu falei, não, eu não vou falar da onça pintada, porque eu acho que vão rir da minha cara,
eu vou ficar quietinha. Essa palavra. Cris, e quando a gente está falando, quando você falou assim que a gente tem o medo de errar ou de falar, né? E às vezes a gente, nesse isolamento que a gente passa por grandes dificuldades e nós temos medo de compartilhar com o amigo, porque às vezes a gente pensa que ele não está passando isso e eu estou passando sozinho porque eu sou incapaz. Não, é o momento de nós termos o amigo para nos ajudar a ver aquilo que a gente não está vendo. É isso mesmo. E até aquilo que a gente está vendo não é uma bobeira, às vezes é uma coisa que pode até ajudar o outro. Então, alguma coisa que você faz que pode dar, né? Pode auxiliar o outro na dúvida, tirar a dúvida do outro, né? E você fica aí no seu canto, no seu casulo, né? De medo de se expressar ou o erro, né? Eu acho que o ser humano ele tem o medo, ele tem que perder esse medo de errar, porque é através do erro você cresce, tanto profissionalmente como ser humano, né? Isso mesmo. Então, passo a palavra. Muito bem, Cris, foi muito bom te ouvir. Agora, só um minutinho, peraí. Agora, Selminha, nós vamos, antes da gente encerrar, nós temos mais uma pessoa também que vai falar conosco, mas eu queria falar para as meninas justamente isso, assim, de tudo que nós ouvimos, né? Essa questão do medo, do erro, essa questão da gente querer acertar sempre, essa questão da gente se cobrar tanto. E nesse período de isolamento social fica muito mais forte. Então, nós resolvemos dar continuidade na formação da semana passada sobre essa questão do socioemocional, porque nós vimos também na semana passada como que os professores sofreram por não terem conseguido entrar na nossa reunião. Eu fiquei aqui na questão do controle, né, do chat. Vi o desespero de vocês enquanto professores coordenadores, enquanto mãezona, que queriam todos os filhos participantes, mas a nossa ferramenta não deu conta. Vocês viram isso? A gente também ficou angustiado por aquele momento, mas a gente precisava seguir em frente, atender aqueles que tinham conseguido e, ao mesmo tempo, pensar numa forma de atender aqueles que ficaram de fora. E os professores coordenadores preocupados, os professores também angustiados, preocupados com medo de estarem com falta e tudo mais. Então, olha quanto que isso frustra, né? Assim, o quanto que isso nos traz, assim, de sofrimento. E para nós também, enquanto PCNPs, quantas reuniões nós combinamos no núcleo pedagógico e nós mesmos não conseguimos ficar na reunião. E é interessante quando você mesma que prepara a reunião não consegue ficar. Vocês presenciaram uma reunião que eu preparei e eu mesma não consegui permanecer. Mas o fato da gente trabalhar em conjunto, da gente trabalhar assim, sempre compartilhando o que nós temos para oferecer, nos deixa a garantia de que, se não deu certo, alguém vai tocar aquilo, vai fazer com que dê. E se a gente não conseguiu dessa vez, nós vamos conseguir da próxima. E se a gente descobrir uma nova ferramenta, não é porque nós queremos pular de galho em galho ou temos incertezas da funcionalidade de cada uma, mas é que a gente vai buscar sempre melhorar. Então, é isso que a gente precisa saber. É para trás? Jamais. Para frente? Sempre. Então, por isso que a gente diz assim que esse é um período que nós estamos fazendo estágio, que estamos nos formando, que estamos crescendo conjuntamente, que estamos nos amparando aí com o outro e buscar sempre socializar essas angústias, porque são de todos, né? Não é algo meu, não é questão de incapacidade, e buscar também falar com os professores sobre isso, né? Que eles também vivenciam tanto. E antes disso, deixa eu só ler o chat aqui, Selma, porque a Rose coloca assim, é verdade, eu mesma não consegui entrar e no final fiquei frustrada. E alguns professores meus não entraram e ficaram chateados. É compreensível, minhas professoras entenderam perfeitamente. A Sandra está colocando, me desculpe pela ansiedade no momento, Claudinha, vocês não tiveram culpa nenhuma. Sim, Sandra, mas eu penso que foi justamente por conta do ocorrido
que faça assim, com que a gente repense o tempo todo em melhorias. Antes da gente finalizar, eu quero passar a palavra para o Luciano. O Luciano está acompanhando nossa reunião desde o início, tem somado bastante, claro que não diretamente aí aparecendo com vocês, mas no apoio que ele tem dado para a gente e tudo. Então, eu vou passar a palavra para o Luciano, que é o psicólogo escolar, que está nos apoiando na diretoria de ensino. Ele e a Ivani têm dado boas contribuições, então seja bem-vindo, Luciano. Passo a palavra para você. Oi, gente, bom dia. Satisfação estar falando com vocês, percebendo esse pique todo que vocês demonstram, tá? E, assim, a minha ideia foi ouvir e tentar pensar algumas coisas para que a gente possa trazer para a discussão em relação à formação. Eu acho que principalmente o apoio ao nosso professor, né? Então, eu fiz isso. Dá para ver? Dá sim, Luciano. O antes, o depois, o agora, o normal, o inventar. Aí agora, deixa eu ver a parte de baixo. Inventar o pedagógico, o social e o pessoal. Sim, deu para ver. Então, eu acho que as nossas conversas, elas giraram muito nisso, né? Então, o antes, eu acho que o antes já foi, né? O antes já foi, o depois, né? Então, a gente tem esse depois, e esse depois, ele fica um agora. Todo momento, a gente está tentando ver que, bom, tá bom, estamos agradecendo, estamos trabalhando, estamos buscando continuar. Então, isso virou já o normal, né? Esse virou normal, mas só que esse normal, ele faz com que a gente busque inventar coisas. São coisas que já estão aí, né? Então, como dar a aula, a internet que falha, a secretaria que cobra, as necessidades dos alunos, né? Mas eu acho que o apoio que eu penso, né? Que eu gostaria até depois pensar um pouco mais e conversar com as PCNPs, é sobre isso. No meio de tudo isso, que apoio, né, a gente pode conseguir dar para o nosso professor. Tá? Eu acho que eu estou um pouco viajando, né, na conversa, porque ela instiga muito a gente pensar coisas, né? Então é isso que eu queria falar. Obrigado, Luciano. Bom, sobre essa questão do apoio, eu acredito e quero também ver com as professoras coordenadoras, se vocês podem sugerir como que pode ser o direcionamento dos nossos encontros de quintas-feiras. Eu vejo que é importante nós pararmos todas as quintas-feiras, sim, para a gente conversar sobre, e vocês podem nos colocar o que é pertinente ser discutido no momento, o que está pegando, tanto para os professores, quanto para vocês no atendimento aos professores, e para nós podermos dar esse suporte. O fato de nós termos pensado nesse tema hoje, nessa discussão, nessa reflexão sobre as nossas limitações, foi justamente o que aconteceu semana passada, porque nós não queríamos, assim, ver nenhum professor chateado, nenhum professor frustrado, nenhum professor para trás. Nós falamos tanto em nenhum a menos para o nosso aluno, nenhum a menos para o nosso professor, nenhum a menos para o nosso PC. Então, foi pensando nisso que nós estamos, assim, vendo a possibilidade, já está faltando muito pouco. Ontem à noite eu fiquei... ontem à tarde eu tive um encontro com o Pedro, a Leila, a Sandra. Nós ficamos pensando na formação por meio de live, usando o YouTube. É um número indeterminado de pessoas participando, um número sem limites, né, de participantes. Vão entrar quantas pessoas quiserem, todas aquelas que tiverem o link,
quer dizer, é uma formação que vai tornar-se privada para o nosso público, porém não vai ter mais limites. Entraram 200, agora não está comportando. Entraram 250, agora não chega aqui mais permissão. Ninguém vai precisar de permissão. O link é a permissão. Então, entrou no link, entrou na formação. Ontem à noite eu e a Selma fizemos esse teste, ficamos bastante, assim, vamos dizer assim, felizes pelo resultado. Ontem à tarde também nós fizemos com alguns PCs, né, com a PCNPs, e a gente viu que esse vai ser o caminho. Mas vai mudar de novo? Não, para vocês não vai mudar nada. Vocês vão trabalhar com aquela ferramenta que dá conta de vocês realizarem a reunião de vocês com sucesso. Agora, nós, nos dias que nós tivermos o ATPC, com os 300 professores da rede, a nossa realidade enquanto PCNP é outra. E a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, assim, que vocês não fiquem assustados, assim que nós sentirmos segurança, nós vamos fazer mais um teste aqui. Acreditamos que a nossa próxima formação com professor coordenador já seja nesse novo formato, né? É o seguir em frente, é o não voltar, mas é o seguir em frente. É aquilo que a Claudineia falou, vamos correr, vamos ver. É que os professores sintam-se, assim, acolhidos, porque essa nova corrida nossa atrás de algo que possa atender a todos é realmente pensando na ocorrência da semana passada. Nós pensamos também nessa questão, até que ponto nós vamos ter pernas para fazer 2, 3 reuniões durante o dia que atendem os 300 professores dentro do horário que ele está disponível. Eu confesso que, enquanto Cláudia, formadora de professores e agora também assumindo a dupla jornada que temos de cuidar da nossa casa, de cuidar de tudo que a gente tem, professora também que leciono no período noturno, eu não teria pernas para fazer um ATPC de manhã, um à tarde e um no final da tarde. Agora, no momento que ele estiver gravado, no momento que ele estiver disponível, nós vamos abrir para cada um assistir a hora que quer? Não, não vamos. Nós teremos o controle de presença e tudo mais. Porém, um caso ou outro que o professor não está disponível naquele horário, ou agora, como o Marcelo não está presente, mas o Marcelo, tenho certeza que gostaria de estar participando dessa reunião, como a Márcia também, que justificou tanto a ausência e falou, eu vou tentar fazer a reunião correndo, Cláudia, para entrar na reunião de vocês. Não há essa necessidade. É muita cobrança de alguém que quer estar em todos os momentos o tempo todo e não está conseguindo. A gente está, de repente, fazendo com que todos se sintam sobrecarregados, né? Com essa culpa, esse anseio, eu não consigo, mas eu tenho que estar lá. Então, é isso que queria compartilhar com vocês. Vou dar uma olhada no chat aqui, porque chegaram novas demandas de fala. Selma, só me dê um minuto para consultar o chat. E aqui, deixa eu só ver. A Sandra. A Rosimeire acha legal, a Claudineia coloca isso que eu falei, ir em frente, buscar novos meios, não dá para parar, aí está nos parabenizando. A Adriana, como pauta, alfabetizar nesse momento, acho bem interessante, um suporte maior para os nossos alunos que não estão alfabetizados ainda. Sim, Adriana, eu também penso muito nisso. E para a semana que vem, tem o Instituto Vera Cruz, vai oferecer uma formação pela Regina Scarpa, pela Thelma Vaz, a Marli Barbosa e a Carla, que era a nossa formadora. A Carla é fantástica, que era a nossa formadora pela FIDE. Eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem estender aos professores, vai ser pela ferramenta Teams, e quem fizer a inscrição vai receber o link, mas depois ela vai ser disponibilizada também. E eu também, por meio desse canal que a gente está abrindo, eu vou deixar algumas coisas gravadas para alfabetização.
colocar alguns materiais, colocar algumas... Porque a nossa formação de 50 minutos é um tempo muito curto, mas eu vou deixar alguns materiais disponibilizados também, e tudo que tiver nesse tempo de pandemia e de isolamento social, sobre alfabetização, eu vou disponibilizar sim. Aí a Claudineia reforça de novo, sempre em frente. Então, é isso que nós gostaríamos de socializar com vocês. O Luciano com a Ivani, vai preparar também alguma formação, uma formação ligada a essa questão da ansiedade, dessa culpabilização aí que os professores acabam colocando. É uma solicitação que fazemos a eles. E se vocês tiverem alguma coisa também, podem colocar no chat, porque depois que nós encerrarmos a gravação, nós vamos abrir para a Valéria, que vai falar um pouquinho da TPC, das datas e dos próximos encontros. Passo a palavra para você, Selma, e se algum PC quiser falar, complementar ou dar uma devolutiva disso que a gente está pensando, nós gostaríamos de ouvi-los também. Passo a palavra. Então, eu também ia falar assim, o que eles acharam do ATPC de hoje, né, dessa reunião que a gente fez, né, qual foi a impressão deles dessa reunião, né, para eles possam deixar no chat, ou se quiser falar também. E eu também agradeço, né, a participação, a contribuição que eles fizeram aqui hoje, né. Então, quem quiser agora se manifestar, né, falar alguma coisa da nossa reunião, está aberta agora para poder falar, porque daqui a pouco eu vou encerrar a gravação para a Valéria falar dos informes. Alguém gostaria de falar? Se vocês acharem pertinente, eu posso preparar um Google Docs, onde vocês colocariam os temas, fariam um levantamento, ou a gente pode estender esse Google Docs para os professores, para ver a demanda mesmo. E nós passarmos a atender tanto na TPC, que for destinada aos professores, tanto no nosso encontro de quinta-feira, algo voltado à necessidade do grupo. Não virmos com nada engessado, com nada fechado, mas, assim, quais são as necessidades do momento dos nossos professores coordenadores? O encontro de quinta-feira deve ir nessa linha. Quais são as necessidades formativas para o professor? Então, quando nós estivermos com o professor, aí nós vamos lidar com isso. Então, elas estão respondendo no chat que o Google Docs, o formulário é uma boa ideia. Eu vou providenciar, então, socializo com as demais PCNPs e depois a gente lança para vocês e vocês vão ser os colaboradores aí nos temas, né, para os próximos temas dos nossos encontros. Selma, chegaram alguns comentários do chat, antes da gente finalizar, eu quero ler. E aí, para a gente, olha, Selma, foi importante participar, pois percebi mais uma vez que a minha ansiedade é basicamente a dos outros coordenadores. Isso, de certa forma, me alivia, pois vejo que não estou sozinho nesse sentimento. É uma fala do Tércio. A Sandra colocou que será muito bem-vinda uma formação para os professores vinda dos psicólogos, e ela também nos parabeniza, dizendo que a gente foi bem, graças a Deus. Que é do nosso jeito, né, Sandrinha? A Adriana, devemos mesmo continuar com a nossa formação, momento para o PC. A Milene agradecendo pelo carinho e pelo acolhimento. É isso, gente. Então, por hoje, eu vou disponibilizar lá no nosso link, então, essa formação do Instituto Vera Cruz. São 2 encontros de 1 hora para falar sobre alfabetização. Vocês fiquem à vontade para participar e depois a gente já começa a disponibilizar no canal tudo que tiver sobre esses assuntos, que fica também para vocês usarem na TPC, nos nossos encontros e tudo mais. Então, vou dando aqui por encerrado. Selma, quero compartilhar uma coisa com elas.
Rapidamente, é o seguinte, meninas, o nosso grupo de PCNPs, do Núcleo Pedagógico, é só para tratar de assuntos profissionais. A gente só trata de assunto profissional. E a gente tem um grupo à parte, chamado Friends, os amigos. Então, nesse grupo paralelo, a gente brinca, a gente posta dicas de filmes, a gente posta dicas de espetáculos online. Semana passada teve um show aí do Lulu Santos, que o Luciano passou, foi bem bacana. E esse grupo Friends tem ajudado bastante, porque não é um grupo para você realmente ficar ali conversando, batendo papo, como a Sandra falou, que o marido disse, né? Deixa um pouco desse celular. Mas é um grupo que você entra, você ouve uma música, você vê um texto gostoso, você vê dicas e brinca também, porque nós não podemos esquecer que, além de profissionais, nós somos humanos e a gente precisa disso. Então, talvez isso seja uma falta mesmo no grupo de PCs, a gente poder brincar, a gente poder rir, a gente poder colocar uma piada, e não é para ficar pendurado no celular o dia inteiro, mas a hora que a gente quiser rir um pouquinho com o nosso amigo, a gente poder fazer isso, tá? Então, é isso que nós fizemos e nos faz muito bem. Obrigada a todos pela atenção, pelo carinho de sempre. Dou essa reunião por encerrada, Selma, e passo a palavra para você, para que possa encerrar a gravação, tá? Beijos, gente. Fiquem por aí, a reunião ainda não acabou. Eu também só tenho a agradecer, meninas, pela participação, meninos também, pelos psicólogos, né? Então, eu estou encerrando agora essa gravação, mas a Valéria ainda vai dar os informes, tá? Obrigada, pessoal. Só um minutinho.